As coisas nunca tiveram tão difíceis. Crise econômica, guerra pelo mundo inteiro, eleição nos Estados Unidos, ovo de Páscoa custando R$ 100 e com certeza você sentiu nos últimos meses que a sua compra do supermercado ficou cada vez mais cara enquanto você continua ganhando a mesma coisa. No vídeo de hoje, eu vou trocar uma ideia e trazer e traçar junto contigo um plano prático para você sobreviver mediante um dos períodos mais difíceis da história da humanidade, que é a crise que a gente está enfrentando agora. E a gente vai entender as origens disso tudo, quem são os culpados, se é que há culpado disso tudo, e como você pode sobreviver, ou melhor, crescer, ficar rico, mediante um momento difícil como esse. Primeiro, a gente precisa entender uma frase muito importante que ela vai explicar muito sobre o que são as crises. Tempos fáceis criam homens fortes. E esses homens fortes, que passaram por muitos momentos difíceis, vão criar tempos fáceis, que por sua consequência vão criar homens fracos, que criam tempos difíceis. Ou seja, a nossa civilização, a nossa sociedade sempre vai girar nesses ciclos. Isso é natural. Então não adianta a gente querer culpar político, culpar o governo, culpar isso e aquilo. Por mais que ele tenha a sua parcela de culpa, a gente tem que entender o fator macro, algo quase que natural da sobrevivência humana, que é de fato as gerações. E a gente vive uma das gerações mais fracas, porque a gente teve tudo na mão. A gente tem ar-condicionado, a gente tem carro, a gente tem celular, a gente tem computador, e tudo que a gente precisa, a gente tem a um palmo da nossa mão. E isso vai explicar muita coisa do que você vai entender até o final desse vídeo. Mas antes, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. A última grande crise que a gente teve foi no ano de 2008, a crise do subprime, uma crise do sistema bancário dos Estados Unidos, que basicamente os bancos estavam se alavancando demais, e daí houve um grande problema com alguns bancos específicos, principalmente a falência do Lehman Brothers, que já causou uma algazarra danada no mercado financeiro. Tiveram bancos que faliram, outros foram comprados, outros foram salvos pelo governo. E aquela ali foi a primeira grande crise do século XXI. Depois disso, a gente viveu alguns períodos de turbulência, alguns períodos de crises pequenas, mas a próxima crise veio em 2020. E foi justamente nessa crise que a gente começou a plantar tudo que a gente está colhendo hoje de negativo. O que aconteceu na crise de 2020? Basicamente, todo mundo ficou trancado dentro de casa e o governo começou a dar dinheiro para essas pessoas. Afinal, se você está trancado dentro de casa por conta de uma situação de saúde pública, o consenso, ou quase isso, era que as pessoas deveriam receber dinheiro para conseguir se manter, pagar as coisas, pagar as contas em casa, enquanto elas não pudessem trabalhar. Mas isso criou um grande problema e você já vai entender. Para isso, a gente precisa voltar naquela frase: homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis criam homens fracos. E foi exatamente isso que aconteceu. Aquela riqueza que foi gerada entre 2000 e 2020 foi toda destruída de certa forma, foi dilapidada de certa forma, justamente no ano de 2020. Porque pensa comigo, se o governo pega o dinheiro que ele tem e imprime dinheiro do nada, só para dar dinheiro para você ficar em casa, isso vai sair de algum lugar e alguém vai pagar a conta. E essa conta se chama inflação. Basicamente, existem duas maneiras do governo te roubar, ou melhor, de te deixar mais pobre. A primeira é te cobrando imposto, e a segunda é uma forma mais mentirosa e mais agressiva, que é a inflação. Basicamente, o teu dinheiro vale cada vez menos, e eles estão criando dinheiro a partir do nada, justamente para te deixar cada vez mais pobre e gerar mais liquidez, fazendo com que o dinheiro circule de uma forma artificial e deixando todo mundo mais pobre no final das contas. E isso acabou sendo necessário, eu vou dizer necessário aqui, porque em termos de saúde pública, digamos, foi necessário, não vou entrar aqui no mérito se tinha que fazer quarentena, se não tinha, mas foi o que foi, eu vou trabalhar com fatos. Dito isso, todo mundo recebeu dinheiro para ficar em casa, e isso criou uma grande armadilha. Por quê? A minha geração, a geração que nasceu ali para o final dos anos 90, para o começo dos anos 2000, ela foi criada com a seguinte ideia: ora, um bom emprego é um emprego que eu não preciso trabalhar, não preciso sujar minhas mãos, não preciso suar. Eu fico aqui sentado de casa, trabalhando de home office, às vezes eu trabalho, às vezes eu só enrolo meu chefe. Isso criou um grande problema, porque pensa comigo, se a gente começa a querer trabalhar de casa, se só começa a ter demanda por empregos de home office, o que a gente vai fazer com empregos como pintor, como chaveiro, como mecânico, empregos mais banais, digamos assim, com mão de obra mais barata, diga-se de passagem. O que acontece é que acaba tendo um choque de oferta e demanda para esse tipo de emprego. Tanto que se você for reparar, a maior parte dos pedreiros, dos encanadores, dos funcionários de mão de obra barata são pessoas mais de idade,
Porque as pessoas mais jovens não querem sujar suas mãos. E aí que a gente entra na grande ideia por trás desse vídeo. A minha geração não quer trabalhar de emprego presencial, não quer fazer nada. Eles só querem emprego de home office. Isso gera um choque de oferta e demanda. E é justamente por isso que a gente está vendo os preços decolarem, por exemplo, de um chaveiro, de um serviço simples. Isso já está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa, onde um flipador de hambúrguer do McDonald's ganha 10, 15 mil reais por mês só para flipar hambúrguer. Eu sei que o custo de vida dele é muito alto, mas isso é justamente por causa desse choque. O jovem americano aprendeu que ele pode ganhar dinheiro com cripto, ele pode ganhar dinheiro apostando, ele pode ganhar dinheiro fazendo... Eu não tô falando que apostar é legal, tá? Mas ele pode ganhar dinheiro de casa, com cassino, com roleta, brincando com o que ele quiser e não trabalhando. Tanto que se você for ver a minha geração e a tua, eu sou de 2004, tenho 20 anos. Se você for ver a minha geração, ela foi criada e o primeiro dinheiro que a maior parte dos jovens da minha idade ganhou foi ou fazendo uma aposta esportiva, ou jogando na Blaze, ou fazendo essas merdas que não servem para nada. Ou seja, cria-se uma noção do senso do que é o valor do trabalho, do que é o dinheiro de verdade. E é por isso que existem várias queixas que a geração Z não aceita a hierarquia. Eles não aceitam chegar numa empresa e falar assim, esse aqui é o chefe, daqui a 40 anos eu chego ali. Eles não entendem isso, porque para eles é dinheiro rápido ou nada. Isso cria uma grande distorção dos valores. E esse vai ser um dos fatores muito importantes nos próximos anos. Então, se você quer se destacar, se você quer ser alguém, você tem que estar disposto a fazer o que for preciso e não só o que é confortável. Como assim, Vini? Se eu hoje estivesse começando do zero aos 20 anos, o que eu faria seria fazer um emprego de mão de obra, sim, só que não no Brasil, na Europa ou nos Estados Unidos. Se você é entregador de comida, por exemplo, nos Estados Unidos, você consegue juntar 10, 15 mil reais por mês e dali tirar teus gastos e tudo mais, você sobra ali os 7, 8 mil reais por mês de lucro para você. Aí você pode investir em conhecimento, você pode comprar um curso para aprender a operar no trade, você pode começar a aprender sobre, enfim, algum negócio que você pode criar a partir disso. Por que eu tô te falando? Porque não faz mais sentido você exercer um trabalho comum, por exemplo, aqui no Brasil, você virar vendedor de loja de shopping para ganhar 2.000, 1.500 reais por mês. Por quê? Esse teu salário não dá mais para comprar nada. Você não consegue nem fazer as compras no mercado e pagar um aluguel no final do mês. Ou seja, ou você sai do Brasil e cria esse caminho, ou você daqui do Brasil mesmo, quando você faz faculdade e estuda, começa a procurar outros meios. Porque, de fato, o mundo mudou. A gente não se faz mais dinheiro como antes. Não à toa, os nossos pais, os nossos avós, com 24, 25 anos, já tinham casa própria, já estavam começando a vida deles como família, já estavam casando, tendo filho. E a maior parte da minha geração e da tua geração vive uma vida de criança aos 25 anos. Moram com os pais até os 35, 40 anos. Por quê? Porque eles são covardes? Também. Mas porque há sim uma grande diferença na relação de oferta e demanda de emprego. Você não consegue facilmente hoje ganhar 20, 30, 40 mil reais como era antigamente. Até porque antes, 10, 15 mil reais já era suficiente para você viver uma vida de rico, uma vida confortável. Até pouco tempo atrás, um cara que ganha 10, 15 mil por mês era considerado uma pessoa que vive bem. Hoje em dia, se você ganha 10, 15 mil por mês, se você tem a mulher e filho, você está vivendo uma vida simples. Você não vai viver com muito luxo, também não vai passar necessidade, mas não é uma vida exacerbada com muitos luxos. Ou seja, a gente vê cada vez mais o nosso dinheiro valendo menos e cada vez mais os empregos tomando outra proporção. Então, se eu fosse jovem, eu faria 3 coisas. Primeiro, eu não faria faculdade, porque a faculdade ela te ensina a ganhar dinheiro como se ganhava no mundo de antigamente, como se ganhava antes dessa crise global, com uma distorção dos valores dos empregos, com uma distorção do dinheiro, onde era muito mais fácil você ganhar dinheiro e da mesma forma era muito mais barato você comprar um imóvel e ter a tua própria casa. Hoje em dia, um apartamento simples num lugar maneiro no Rio de Janeiro ou em São Paulo vai custar 800 mil, 1 milhão de reais. Ou seja, é quase impossível você construir algo grande sendo e vivendo uma vida comum. Você precisa buscar algo por fora. E aí que a gente chega no nosso segundo passo. Óbvio, é muito difícil você construir algo grande sem uma faculdade, sem conseguir um emprego comum e passar anos por trás de uma cadeira de escritório tentando construir uma carreira numa empresa, fazendo um plano de carreira numa multinacional, algo assim. Isso só se faz quando você é uma pessoa fora da curva. E é justamente para esse tipo de pessoa que eu falo aqui. Eu sei que o que eu fiz a partir do mercado financeiro e através da internet não é para qualquer um, mas eu estou falando para pessoas que querem construir algo grande. E o que eu diria é, no passo 2, eu construiria a minha trajetória e começaria a estudar muito, muito, muito sobre algum tema específico. Na época eu decidi estudar sobre trades. Se você quiser isso, meu canal pode inclusive encurtar esse seu caminho, porque eu explico como você pode operar com capital próprio, como operar com mesa proprietária para você não precisar despender do teu dinheiro, enfim. Tem vários aspectos que você pode aprender aqui comigo, que seria um prazer te ensinar sobre trade. Ou você escolher, sei lá, marketing digital, ou escolher, sei lá, qualquer coisa, estou falando de temas aleatórios. Você escolher uma coisa que você vai se aprofundar e fazer disso o seu meio de enriquecer de fato. Porque eu escolhi o trade e eu falei, eu não vou parar enquanto isso não acontecer. E aconteceu. E você pode escolher o que for, mas o que eu tô dizendo é, escolha uma coisa para se destacar da média.
Escolha um tema para você estudar a fundo e falar assim, eu vou ser muito bom nisso. Sei lá, quero ser muito bom em imóveis. Quero ser muito bom em leilão de imóveis. Cara, tu vai decidir ser o melhor nessa porra e vai estudar isso o máximo que puder, vai comprar livro, vai comprar curso, vai ver aula no YouTube, até você conseguir vencer nesse mercado. Por quê? Se você não se especializar, se você não for muito bom em uma coisa muito específica, que não necessariamente a faculdade vai te ensinar, você vai ficar para trás. Porque, de novo, a gente vive numa geração muito fraca. Todo mundo tem muito conhecimento geral, mas pouquíssimas pessoas se especializam em algo. E se você decidir ser bom em algo, você pode fazer isso através da internet. Então, o que eu diria para você escolher essa única coisa e documentar essa trajetória, seja no teu Instagram, seja no teu canal do YouTube, foi o que eu fiz aqui. O meu sucesso foi justamente por ter documentado a minha trajetória no trade, ter monetizado a minha trajetória no trade e fazer com que a cada vez que eu ganhasse mais dinheiro no trade, eu ganharia mais dinheiro com a comunidade Penido, que é onde eu opero publicamente e mostro para os meus alunos o que eu estou fazendo. Se você é aluno da comunidade, de repente você pega os conteúdos da comunidade e fala assim, porra, olha aqui pessoal, olha esse aprendizado que eu tive aqui hoje, aí posta lá no teu Instagram, enfim, eu estou falando assim, aprenda a compartilhar teu conteúdo, porque muitas pessoas querem ter uma trajetória de sucesso e não sabem por onde começar. E lá na frente, quando você chegar no teu objetivo, você pode olhar para trás e dizer, porra, que foda o que eu conquistei. E por último, eu diria para você não ter medo de botar a mão na massa e se arriscar no máximo de coisas possível. Por quê? Porque quando você se arrisca no máximo de coisas possíveis, você está se expondo ao máximo de riscos também e ao máximo de retornos. E é quase impossível que uma dessas coisas não dê certo. Eu já fui designer, eu já fui editor de vídeo, eu já fui muambeiro, eu já vendi roupa velha, eu já vendi cerveja, eu já fiz tudo que eu pude. Por quê? Porque eu me expus ao máximo de situações possíveis para que alguma delas desse certo. Óbvio, é quase impossível você acertar na primeira tentativa. Então você tem que continuar, você tem que procurar outras coisas, você tem que procurar temas do seu interesse, você tem que procurar temas que você não gosta, mas podem te ajudar. E isso vai te fazer evoluir como pessoa, como profissional e também como um eventual amigo, como filho e outras coisas. Então, se você seguir esses passos, se você aprender a ganhar dinheiro, por exemplo, no mercado financeiro, eu sei ganhar dinheiro na alta e na baixa do mercado. Para mim, se é crise ou se não é, não muda nada. Eu vou continuar ganhando dinheiro. Por quê? Porque toda a informação que eu preciso para ganhar dinheiro está no gráfico. Ou seja, meu emprego não depende nada da economia global. Eu ganho em dólar, que é a moeda mais forte do mundo atualmente. Eu opero cripto, ou seja, eu estou exposto ao mercado mais revolucionário da história do ser humano, a maior revolução financeira da história da humanidade. E fora isso, eu trabalho muito, muito duro para que eu nunca dependa de ninguém, do INSS, do governo, nem nada do tipo. Porque se você depender, você está fadado ao fracasso. Se você gostou do vídeo de hoje, não deixe de se inscrever no canal, deixar o teu comentário para eu entender e ver o seu feedback. E se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida para algum vídeo futuro, é só deixar aqui embaixo. Tamo junto, é só o começo e até a próxima.